Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um ComoCast, é o podcast da Comunidade Cristã de São Paulo. E hoje eu estou aqui com meus amigos, né? Uma honra receber aqui o Jeremias, lá de Itaguaçu, Espírito Santo, né? Estou aqui com o Vince também, que dispensa apresentação, nosso amigo, companheiro aí já de longa data. Estou aqui com o Valdir, meu companheiro de ministério aqui em São Paulo, e nós estamos aqui reunidos hoje para falar um pouco sobre um tema muito importante para a igreja, né? A ordem que Jesus nos deixou, né? Missões. Nós queremos falar um pouco sobre esse tema, discorrer sobre isso, trazer nossas percepções sobre esse tema missões, e nós queremos ouvir, falar, né? E animar os irmãos que estão nos ouvindo aqui a trabalhar, a se engajar nesse tema. Nossa expectativa é que a gente fique aqui alguns minutos, né, falando sobre esse tema, e que no final a gente possa sair com um entendimento, uma percepção um pouco melhor sobre esse tema tão importante que é missões. Missões foi o que Jesus mandou fazer lá em Atos, em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus fala, né, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, né, ele nos dá uma ordem, né, para fazermos discípulos, ide por todo o mundo, né, fazendo discípulos. E para fazer discípulos nós precisamos pregar o querigma, pregar o evangelho do reino, e depois nós precisamos cuidar dessas pessoas, ensinando essas pessoas, os discípulos, a todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então nós precisamos, numa mão, enviar, ir, pregar, e na outra mão nós precisamos ensinar, cuidar, testemunhar. E isso, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? De como essas duas coisas, o querigma, o didaquê, o proclamar e o edificar, e como que andam junto, né? E nós temos muita história aqui para falar, principalmente o Vince, né? O Vince tem muita história aí sobre esse tema missões, né? O Jeremias também tem muita coisa para nos contar, e nós aqui temos um pouquinho, né, Valdir? Temos alguma coisa também, e nós queremos falar sobre esse tema. Então, antes de entrar propriamente no tema, eu queria abrir aqui o espaço para os meus companheiros poder dar uma saudação inicial e falar um pouquinho sobre as expectativas desse ComoCast aqui, tá bom? Vou começar pelo Valdir, depois o Jeremias, e deixo o Vince para fazer essa saudação inicial, e depois a gente entra no nosso bate-papo aí. Obrigado, Valdir. Vai lá. Legal. Pessoal, uma alegria grande, né? Um privilégio para nós, né? Estar aqui hoje com Jeremias, com Vince. Quero reforçar aqui a nossa gratidão a vocês, né? Por dedicar esse tempo aqui para um assunto que é tão importante, né? Tão primordial nesse tempo que a gente tá vivendo aí. E vamos falar bastante sobre missões, aprender bastante. A gente tem caminhado aí, se envolvido um pouco nesse universo, né, das missões, mas eu creio que Deus tem nos chamado para um tempo novo na nossa vida, enquanto pessoas e também enquanto igreja, né? Vejo um desafio grande aí, Deus tem nos falado, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Sobre o que Deus tem nos mandado fazer, né? O ID, eu tenho falado para algumas pessoas que a Bíblia, ela é nova todo dia, mas a Bíblia não tem novidade. A Bíblia está escrita e o ID de Jesus permanece igual, né? Então nós precisamos ouvir e trabalhar nisso, e creio que hoje vai ser um tempo muito legal aqui, tem muita história para contar, muito desafio para trazer, e vai ser um tempo edificante aqui para nós. Tenho certeza que vamos aprender muito, né? E estamos juntos aí, vamos lá. Prazer, pessoal, eu sou Jeremias, do Espírito Santo, Itaguaçu, apaixonado por Jesus, amo missões e creio que o Senhor quer fazer muito, né, através da igreja. Creio que o Senhor quer trabalhar a igreja nesses dias. Há uma expectativa muito grande no meu coração de ver isso em prática, né, o que o Senhor mandou a gente fazer. Estamos juntos nisso aí. Muito obrigado aqui, os irmãos de São Paulo. Têm aprendido aqui na prática, né? A viver isso, missões. Têm aprendido na prática muito com vocês. Muito obrigado por essa honra de estar com vocês aqui. A honra é nossa. A gente está muito feliz com a tua presença. E você, Vince? Bem, Vince, sou mineiro, mas moro há 50 e poucos anos no Espírito Santo. Quer dizer, é uma promoção tremenda, né? Sair de Minas para o Espírito Santo é muito espiritual. E eu louvo a Deus por isso.
Sou casado vai fazer 50 anos agora, no iniciozinho de 2027. E louvo a Deus que nos deu 3 filhos. Hoje temos 3, no caso 2 noras e um genro e 6 netos. E Deus tem nos dado aí por 48 anos já um ministério. Também estamos caminhando para 50 anos de ministério e muita história mesmo, né? E só porque o tema é missões, eu recém-casado, quando tínhamos preparado tudo na casa, a esposa bem organizadinha, com tudo, os quartos para os filhos, etc. Deus colocou no nosso coração de fazer daquele lugar uma comunidade. Então, eu sei que fiz coisas até que Deus não me pediu, mas meu propósito era servir a Deus. E fomos desmontar aqueles quartos para receber rapazes, moças, e não sabia que já estava propriamente começando missões a partir da minha casa. E naquele tempo já dependíamos de Deus para uma quantidade de milagres e oração. Então eu creio que Deus pode falar muito. É isso que eu estou orando nesse dia, para que Deus use esse tempo para nos falar sobre missões. Que tema importantíssimo da palavra de Deus e esquecido por muita igreja local. Muito bom. Vamos começar pelo começo, então, né? A gente estava comentando um pouco antes até de começar, né, o ComoCast aqui, de como a igreja hoje, né, tem trabalhado e vivido missões. E a necessidade que nós temos hoje de se engajar nesse tema, trabalhar de forma intencional, né? Mas eu queria... E esse momento que nós estamos vivendo, foi você mesmo, né, Vince? Com alguns irmãos que trouxe essa dor, né? Essa necessidade de nós agirmos de forma intencional sobre missões. Mas dando um passo atrás, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a tua relação com missões, né? Você falou que desde o comecinho, né? E falasse um pouco da tua experiência relacionada a esse tema missões. Como que esse tema arde no seu coração desde o começo do teu ministério, né? Eu tive já num outro ComoCast aqui para a gente compartilhar sobre família, e já reparti muito da minha experiência inicial, né? E Deus fez muito comigo, mas algo importante para compartilhar com vocês, eu digo que o meu nascimento para Deus teve todo um processo de missões, porque primeiro eu sou alcançado por uma oração, porque ninguém foi compartilhar comigo na situação que eu estava, e naquele momento Deus trabalhou a convicção de que eu tinha que me entregar para Ele. Quando me entreguei, meu processo todo inicial foi com missões. Eu conheci bastante toda essa experiência através de uma agência missionária que me influenciou bastante, um missionário americano. E naquela minha entrega como jovem, eu quis sair para o mundo, para pregar para as nações, dentro do texto, né, de Mateus 28, 18 a 20, que já foi citado, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos. Então, minha paixão, ela já iniciou aí, e eu diria que nem tinha formação, entendia muito pouco do papel do marido, da esposa, da educação de filhos, casamento em si, mas entendi que eu tinha que ser um missionário. Isso veio no meu coração imediatamente. E esse contato com nações, e através também de algumas escolas de missionários, congressos, isso gerou em mim o desejo de ir rapidamente
para falar ao mundo que Jesus tinha poder para salvar todo homem, o que aconteceu comigo, né? E foi algo assim precioso, porque aconteceram muitas coisas a partir daí. E mesmo com pouco conhecimento, eu comecei a trabalhar escolas de missões na minha cidade. E a partir daí, Brasil, exterior, e olhando as cartas, né, de Paulo, olhando textos na Bíblia, a gente vê o quanto Paulo viajou num tempo extremamente difícil e não tinha certamente uma carta náutica ou situações de avião, mas o trajeto de Paulo o tempo todo era constantemente para a pregação da palavra, para o evangelho chegar aos confins da terra, como diz a palavra em Atos. É esse o processo de Deus em nós. Então, missões está no meu coração desde o início, fortemente. E podemos falar mais sobre isso durante toda a nossa conversa. Muito bom. Eu queria fazer a mesma pergunta agora para o Jeremias, né? Qual que é teu envolvimento com missões, Jeremias? Porque eu conheço você há talvez 3 anos, algo assim. E toda vez que eu olho para você, a gente até falou do Nepal, né? Uns 3 anos atrás, né? Então, quando eu olho para você, Jeremias, já vem missões na minha cabeça, né? Tua face para mim é missões, né? Mas me conta como que é a tua história com missões aí. Como o Vince fez a apresentação, fazer completa também a minha apresentação, né? Eu sou Jeremias, casado há 34 anos. Tenho 2 filhos que também são casados e agora em setembro vou ter 2 netos, né? Um casal de netos. Isso tem me alegrado meu coração. Mas tudo começou, né? Quando eu me converti, conheci o Vince, né? Dentro do contexto de comunidade do Vince. E naquela época se falava muito do ID das Nações, era uma organização. E aquilo ali eu me apaixonei foi amor, né? À primeira vista, né? Como essa proximidade com o Vince também me trouxe aí querer, né? Isso também, querer viver missões, entender, né? O contexto de missões, né? Entender que o Senhor nos chamou para isso, para o ID, né? E desde então eu tenho me empenhado. Me lembro há 30 anos atrás, fiz algumas viagens com o Vince, missionária. E estamos aqui em São Paulo por causa de missões, viemos aqui para um congresso, não era programado, né? Esse tempo aqui, mas o Senhor aprove nos dá isso aqui. Então toda a minha vida hoje tem girado em torno disso, né? Eu creio que nós podemos muito mais como igreja trabalhar esse tema. Eu conheci o que a gente chama, né, Evangelho do Reino há 40 e tantos anos, né? E dentro desse contexto do Evangelho do Reino, a gente ouviu muito desde lá no começo esses 2 temas, a unidade da igreja e o ID de Jesus, né? Porque dentro do tema da unidade a gente usa muito esse texto de Mateus 28, que foi citado aqui, né? De ir e fazer discípulos, né? Então o fazer discípulos está dentro desse contexto da unidade da igreja e ele está dentro desse contexto das missões, né? Do ir de fazer missões. E então a gente vem ouvindo isso há muitos anos dentro da nossa história. A gente começou, eu particularmente, comecei minha vida cristã, minha carreira, minha jornada cristã dentro de uma organização que se chamava Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Fui office boy, né, aos 14 anos dentro dessa organização, convivi com muitos missionários ali, trabalhei dentro desse ambiente, vi muitas pessoas saindo para o campo missionário. Então minha história, né, cristã aí foi dentro desse contexto. Quando eu conheço o Evangelho do Reino e o fazer discípulos, isso se completa, né? Então eu creio que Deus está trazendo a gente hoje, né? E acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, né? Desse desafio que Deus tem trazido aí para nós enquanto igreja. Eu creio que tem muito sentido para nós o que Deus está fazendo hoje.
né? A gente tem um projeto grande aí que Deus está fazendo nascer. Então, para mim, é desafiador, mas também é glorioso ver o que Deus está fazendo. Então, muita alegria de poder ver como Deus está conduzindo isso hoje. Eu queria trazer dentro disso a ideia da unidade que o Jeremias tem trazido aqui, trouxe na sua fala, né, de trabalhar a igreja em unidade, trabalhar a igreja dentro de uma visão do que Deus está fazendo, de fazermos discípulos, como Jesus mandou, e o ID inserido dentro desse processo, as nações, né, dentro das nossas localidades, mas também dentro de um ambiente externo que eu creio que Deus está, né, com toda essa tecnologia nova, né? A gente está aqui num ComoCast, falando com todo mundo ao mesmo tempo. Então, creio que esse tema missões, ele está queimando aqui. Eu acho que Deus vai fazer muito em cima disso que a gente está falando. Muito bom, amém. Eu creio que a gente pode tentar entrar um pouco mais profundamente, né? Queria abrir o espaço aqui para o Vince agora, poder falar um pouco sobre o tema em si, o tema missões e a igreja, né? Como que esse tema se relaciona com a igreja. Nós temos falado um pouco sobre essa questão que missões não são para alguns, mas é para toda a igreja. Temos falado bastante sobre cultura missional dentro da igreja, né? Então, Vince, o que você pode falar e nos trazer aqui sobre, de forma profunda, né, a essência do tema missões relacionado com a igreja? Qual a importância? Como que nós temos que lidar com essa questão dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, do que o Senhor tem trazido para você, dessa carga? Então, sobre essa questão toda de missões, eu quero começar lá do nosso início, porque eu, naquela paixão de fazer a obra, eu comecei muito por missões urbanas. Eu nem sabia que esse era o tema, mas na realidade eu comecei a evangelizar. Fazíamos reuniões ao ar livre, meio-dia, 15h, 18 horas, e depois ainda íamos para a encruzilhada, para o cemitério, meia-noite. Então, uma paixão para proclamar a palavra para quem não conhecia. E nisso aí eu trazia uma quantidade de gente da rua, uma quantidade de pessoas que queriam conhecer a Jesus para as casas, e foi um tempo realmente muito tremendo que Deus nos deu. Em seguida, para correr mais com o tempo, a gente começou uma escola que a gente chamava de missões, e eu trazia os jovens, e me lembro que nós tínhamos uns 150 jovens envolvidos com essas escolas de missões, e pelos contatos que tínhamos pelo Brasil, e aí já não era só na cidade, mas era no país, nós envolvíamos mais ou menos 12 equipes, 15 equipes, né, que eram distribuídas para vários lugares, para pregar a palavra, orar, expulsar demônio, e fazíamos de tudo. E junto com isso tinha o treinamento também, porque era a escola e depois um tempo nessas cidades. E quando nós estávamos nessas cidades, cada um tinha experiências, porque a gente sai para pregar, mas de fato o que Deus faz é trabalhar em nós. Quantos jovens foram libertos, famílias, né? Mas quantas pessoas foram levantadas? Foi uma revolução na cidade, no país, e todos querendo fazer missões. E não eram agora somente missões nacionais, mas foram missões internacionais. Ô Vince, eu quero até cortar para dar um testemunho aqui. O Vince falando isso. Há anos atrás eu estava numa viagem com o Vince, num congresso, e uma pessoa procurou o Vince, né? Chegou, bateu nas costas dele e falou: "Você lembra de mim?" O Vince falou: não lembro. Ele falou: "Há 30 anos atrás você tinha uma escola de missões. Foi um fruto. E hoje eu sou pastor em uma cidade, não me lembro mais a cidade." Eu fiquei impactado com aquilo, né? Porque assim, foi o Vince, nem conhecia mais, o cara tá e esse moço, eu me lembro, ele disse assim: "Também os meus filhos, né?
você influenciou os meus filhos. E então tem um filho trabalhando na Albânia, o outro está indo para outro país que eu não me lembro. Mas a gente deixou muitos frutos que eu nem posso imaginar. Alguns eu acabei conhecendo. Por exemplo, um deles no Japão, essa pessoa fotografava, filmava, dizendo que eu era o pai dele, porque pude corrê-lo na rua, né? E ele numa situação de mendigo, e naquele processo todo, aquele moço, depois desse tempo conosco, né? Nós tínhamos todo um processo de treinamento. Aí ele foi formado, eu não sei exatamente, eu sei que era no mínimo 9 meses, mas ele já encontrei no Japão, casado, com filhos, me chamando de pai, grato, né? Porque mudou a vida dele. Ele pastoreava agora no Japão, naquela época, 5 igrejas da Assembleia de Deus. Então, graças a Deus por tantos testemunhos de pessoas que elas são imprevistas, né? Improváveis, mas quanta gente Deus deu sentido na questão da vida, da família e do relacionamento. Daí nós fomos para a Espanha. Me lembro que em 82 nós estávamos evangelizando na Copa do Mundo da Espanha. Eu soube que tinha uma agência, então, missionária, que recrutava jovens, e eu preparei uma equipe de jovens e viajamos para a Espanha. Naquele tempo, dependendo de milagres, de passagem aérea, de casa, sem suporte, mas não nos faltou nada. Deus nos deu casa na Espanha, Deus nos deu carro na Espanha. A gente trabalhou com evangelismo na Copa do Mundo de 82, que a gente perdeu com a melhor seleção naquela época. Essa é a lembrança também nossa. O pessoal até me confundia com o Zico, né? Pedindo algum autógrafo, alguma coisa. Mas foi um tempo tremendo. E nós ficamos na Espanha. A gente não somente fez o evangelismo da Copa, mas a gente permaneceu para colher os frutos e levantamos a igreja na Espanha. Então temos muitas histórias de países, né, que Deus nos deu, e podemos viajar pelo mundo afora, aí nos 5 continentes, né? Muitas experiências na África, na Europa, expulsando demônio, curando enfermos, pregando a palavra, levantando pessoas. E a gente, então, passou a cuidar de missionários também na Espanha, porque a gente encontrava alguns irmãos que eram esquecidos pelas suas agências ou denominações, missionários feridos, machucados, esposas, filhos, e a gente passou a trabalhar com essa gente toda. E Deus, então, sempre nos colocou o ID no coração, né? E fazíamos muito. Deixa eu interromper só para pedir para você falar um pouquinho também do Afeganistão, né? Vocês chegaram até ter um grupo, um pastor lá, um presbítero lá, e você cobrindo do Afeganistão. Trabalhamos alguns anos, né? Em torno de 8 anos no Afeganistão, com muitas experiências, né? Fui algumas vezes no Afeganistão, despedi de filhos, assim, chorando pelo risco que corríamos, mas Deus sempre nos guardou. Temos muitas experiências, né? De livramento de Deus, de milagres de Deus, de pessoas que Deus salvou no Afeganistão. Nossa história foi muito profunda, porque a gente fazia missões, e acho que a gente vai entrar um pouco mais nisso aí, de uma forma muito romântica, no sentido de que a gente não tinha aquela estrutura missionária por trás, mas tínhamos coração, tínhamos fome, sede de pregar a palavra. E Deus fez muitas coisas, aí conhecemos lá, sim, várias missões,
e trabalhamos com esses irmãos, experiências tremendas com eles. E o que Deus fez do Afeganistão para outros países, né, Iraque, quando eu penso nas situações que trabalhamos também, Moçambique, países fechados, Cuba, né, perseguição, situações todas, mas Deus sempre nos deu o livramento. Interromper aí, Vince, que eu lembrei de uma coisa do Afeganistão. Teve um presbítero lá, um pastor, né, no Afeganistão, e cuidava de uma escola. E agora, recentemente, com essa saída do povo afegão de lá, se reencontraram em Portugal. Aquelas crianças da escola lá que eles cuidavam, agora já adolescentes, já mais velhos, né? Foi muito lindo isso, assim, para mim me emocionou, né? Ver esse fruto que a gente já tinha até esquecido de certa forma, né? Tantos anos passaram e agora esse pessoal chega como refugiado em Portugal e reencontra ali. Isso é maravilhoso, né, viu? Deus vai trazendo na história essas memórias, eu creio que para estimular, né? Pra gente perceber que tá funcionando, né? Tá acontecendo, né, Vince? Eu aí entendo que uma história de muita aplicação. A gente fazia muitas coisas, mas precisávamos cuidar da família. Eu não tive aí esse respaldo, esse suporte, essa instrução, quem cuidasse. E nós íamos, eu, a esposa, os filhos, né? Algumas vezes com bebê conforto, que era a maneira de transportar bebê naquele tempo. E fazíamos isso tudo na fé, que Deus ia suprir o litro de leite, que Deus ia suprir a comida, e supriu. Deus foi fiel. Eu vi dinheiro caindo do céu, alguém jogou, certamente, mas foi um presente de Deus, né? A Sâmia grávida também, da minha filha segunda, no caso. E aí, quando ela sentava na cadeira, que já estava com aquela barriga grande, o pessoal pensava que a gente fazia o teatro e que ela recebia esmola. Mas não era essa a finalidade. Deus acabava suprindo, né? Porque às vezes nós não tínhamos dinheiro nem para sair da casa para o local do evangelismo no centro da cidade. Então Deus supria de muitas maneiras, né? Usou um padre tremendamente na minha vida, foi tremenda minha experiência com esse padre na Europa. Então são várias experiências, mas aí eu fui trazido para casa e encontrei irmãos que realmente me ajudaram muito sobre família, sobre essa questão toda da gente ser um pouco mais ordenado em todas as áreas, né? Porque eu tinha situações não do pecado, mas instruções a receber como pai, como marido, minha esposa como esposa, já com os meus filhos, né? Que eu coloquei para morar num prédio e tínhamos 150 obreiros de tempo integral. Então é isso que eu digo, que eu fiz no afã de servir a Deus. E alguns disseram, não, mas aí tá muita coisa complicada, tem que voltar. E eu voltei, e aí eu tenho uma história que eu poderia compartilhar, que foi tremendo. Deus formar a minha vida mais em áreas e pontos que eu precisava como homem, mas num certo sentido eu tenho que colocar que a igreja veio para mim, o reino de Deus, essa palavra toda do reino e da igreja, mas ela fez uma parada muito grave, assim, eu considero grave, principalmente pelas coisas que podemos falar depois, que durante alguns anos, eu poderia dizer que 10 anos, a gente ficou só na formação, no caráter, na instrução de família, na igreja, nas casas. Tremendo isso, né? Aquele movimento todo, eu parei. E tudo bem, parei. Louvado seja Deus, precisava desse tempo, mas é por isso que eu entendo que é importante a gente trabalhar essa palavra agora,
porque lá em Mateus, capítulo 16 a 18, né? Aquela passagem de Jesus com Pedro, e citando mais versículo 18, quando Jesus fala: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ali eu passei por um processo de edificação, né? Eu me lembro que na conversão de Paulo, a gente pode perceber aí todo um tempo de preparo, né? De deserto, para depois Paulo ser lançado para uma quantidade de coisas. E eu durei uns 10 anos aí, com muitos frutos, com muitas evidências da igreja na cidade e em cidades, né, que Deus começou a levantar cidades. Mas o tema missão, ele ficou um pouco esquecido, ou muito esquecido, eu diria. E a gente trabalhou anos assim, até que... porque tínhamos uma orientação dos irmãos: você tem que cuidar da família, cuidar da família, está tudo certinho, fazer discípulos, sim, tudo certinho, ensinando a guardar todas as coisas, como diz a palavra. E a gente fez isso, mas era necessário voltar ao tema missões. E aí Deus nos despertou para trabalhar com missões. E eu creio que a gente está num tempo novo agora. É sobre esse tempo que eu quero falar com a igreja. Porque aí tem uma situação da igreja trabalhar muito olhando para o seu quintal. Eu acho muito tremendo o que fizemos como igreja, porque temos um relacionamento, uma comunhão, que é uma coisa muito tremenda, a formação de discípulos, a gente toca profundamente na vida, etc. Mas a gente precisa olhar para outros lugares, né? E a gente precisa ir mais longe. E Deus, então, colocou isso no nosso coração. Essa minha pegada lá do início, ela tem que ser a pegada que eu quero dizer para toda a igreja sobre o reino de Deus. E lembrar aos irmãos que Deus nos deu trabalho, é verdade, Deus nos deu a situação dos filhos para educarmos, e a faculdade, o futuro, etc. Mas a gente tem que entregar os nossos filhos também para a obra do Senhor. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com os irmãos e temos ensinado aos irmãos, é Lucas no capítulo 14, quando fala lá da ceia, que o Senhor chama aqueles para a ceia, e muitos estão rejeitando, né? E o primeiro dá uma resposta lá: não, eu comprei uma junta de boi, eu também comprei um terreno, eu me casei. Então, olha, essa resposta da igreja, ela tem sido constante, né? Porque a gente ensinou o pessoal a comprar casa, a trabalhar, a se formar, a casar, e nisso nós fomos 10. 10, ninguém é 10, mas a gente foi muito, muito bom nisso, mas paramos aí. Então, todos tinham uma desculpa para não ir para o campo, para não participar da ceia, para não sentar à mesa. Então, eu creio e trago assim nessa minha fala agora uma advertência, eu trago uma palavra de peso. Vamos cuidar das pessoas que estão conosco, é verdade. Vamos levantar as nossas ofertas para socorrê-los. Vamos cooperar com a formação profissional dos nossos filhos e daqueles que estão conosco. É totalmente Deus, mas o que Deus quer de nós é que possamos disponibilizar financeiramente e tempo a situação de irmos para as nações. Essa tem sido a nossa falta. Olha, eu tenho rodado por esse mundo afora. Eu conheço uma quantidade de localidades, Brasil, Europa, e o contexto da igreja tem sido muito doméstico. E eu entendo que a gente tem que cuidar das coisas domésticas, mas nós temos que preparar as pessoas, e nossos filhos que são formados para tantas profissões de excelência, eu entendo, a gente tem que enviá-los para Deus, para formação nas coisas de Deus. Gente que abandona o trabalho
quando recebem a palavra de Deus, né? Eu li até agora há pouco tempo uma passagem aqui de Atos. Me permita gastar um tempo um pouco maior nessa resposta, que ela é importante, mas o próprio Paulo, né? Paulo, no capítulo 18 de Atos, ele partiu de Atenas, né, para Corinto, e a palavra diz que ele encontrou ali Áquila e Priscila. Eles tinham chegado da Itália, também outras pessoas, né? O tempo não nos permite aqui, mas Paulo, ele aproximou-se desses dois irmãos, Áquila e Priscila, porque eram do mesmo ofício, e foi morar com eles. Esses primeiros versículos do capítulo 18, trabalhava, e a profissão deles era fazer tenda. Então, tendas todos os dias, mas ali trabalhando com as tendas, eles estavam primeiramente, que era o coração de Deus em Paulo, ministrar esses dois a respeito da obra de Deus. E a palavra diz que eles, todos os sábados, versículo 4, eles iam para a sinagoga persuadindo tanto a judeus como a gregos a respeito do evangelho do reino de Deus. E no versículo 5, a Bíblia diz que quando Silas e Timóteo desceram para aquele lugar, eles se entregaram totalmente à palavra de Deus. Então eu quero firmar nessa palavra aqui, se entregar totalmente à palavra de Deus. Eu creio que o emprego, o trabalho, o recurso, as finanças, a compra da casa, do carro, do iate, quem pode comprar, não tem pecado nenhum nisso, nenhum. Eu louvo a Deus que convivi com discípulos que passavam o Natal no Rockefeller, em Nova York, e depois a passagem do ano em Paris, né? De muito glamour sobre isso, né? Mas o que eu me alegrava com esse discípulo? Que ao mesmo tempo ele cuidava de ofertar, de ser generoso, de se envolver com a obra de Deus. Eu creio que esse é o exemplo. Trabalhar, ter dinheiro, comprar coisas, não tem problema. Mas amar o reino de Deus em primeiro lugar. E notar o exemplo de Paulo aqui, com Priscila e Áquila, que estavam fazendo tendas, mas também ocupados em pregar a palavra. E depois, quando Timóteo e Silas, eles chegam para estar com Paulo, ele então se entrega totalmente à palavra de Deus. Então tem um tempo de entregar. Eu pude me entregar integralmente lá com os meus 25 anos, estava muito bem financeiramente, tinha comprado apartamento, carro, a esposa também. Louvado seja o Senhor. Outro dia eu chorava pela minha esposa, porque nesse momento, ela que tinha toda uma carreira, entregou tudo para seguir esse maluco aqui por Jesus, né? Ela tinha raízes, eu tinha a experiência de poder servir a Deus. Então, eu creio que essa palavra é para você, igreja. E é isso que Deus está nos falando nesse momento, de fato, da gente entender que missões não pode ser uma coisa romântica, feita de qualquer maneira, mas com um mínimo de suporte, de estrutura, de base. Esse é o nosso momento, é isso que nós queremos apelar para a igreja, para que a igreja ela entenda que temos que levantar irmãos. E permita, vou terminar agora, mas eu digo assim, enquanto tem gente procurando emprego, no reino sempre há vagas. É muito tremendo isso. E manda o currículo. Manda, vem, em nome de Jesus, chega, porque aconteceu comigo. Eu deixei muitas coisas, mas consegui muito mais coisas no reino de Deus do que propriamente deixei. Deus não me deve nada, me deu tudo. Só me falta tempo, Deus, eu quero mais tempo. Então eu quero animar a igreja, porque essa é a dinâmica que Deus quer levantar, e é o tempo que nós estamos vivendo, de nos organizar como missões,
porque a igreja que tem tanta ênfase na vida, no caráter, na formação, nós temos que entregar a nossa vida, nós os pais, nós os filhos, porque a gente quer perder o filho para Jesus. Muito melhor do que perder para uma profissão que alguns se envolvem e perdem o reino de Deus, a pérola de grande valor. Então, aqui está o exemplo de Paulo, né, de Silas, de Timóteo, de homens que se entregaram. E é tremendo que o próprio Apolo e Priscila e Áquila, melhor dizendo, vai encontrar Apolo, né? E a palavra vai dizer nesse texto mesmo, né? E notaram que Apolo, ele pregava o evangelho, mas que ele não tinha muita clareza a respeito de algumas coisas, já em outro lugar, hein? E a gente tem que pensar que é em outro lugar. A gente está pregando aqui, mas tem tantas coisas em volta de nós. E eles então pegaram Apolo para formá-lo a respeito de conhecer o reino de Deus com mais exatidão e enviá-los. Louvado seja o Senhor. Então, o processo é sempre um movimento, né? E a gente experimenta isso, um movimento, olhando para a vida de Paulo e para a vida desses irmãos, tinha uma dinâmica na igreja. E aí vem um ponto que nós estamos trabalhando, né? Que é exatamente isso. Deus quer edificar a igreja. Então depende de uma quantidade de coisas que nós fizemos 7 grupos de trabalho, né? Tem intercessão, oração, tem treinamento, envio, suporte financeiro. Então a gente está trabalhando o cuidado com o missionário. Então nós queremos trabalhar tudo para não sermos só românticos, mas práticos nessa questão de missões mundiais. Eu creio até, Vince, que Deus é muito perfeito, né? Esse tempo aí de preparação nos preparou muito bem, como você falou. Eu que sou fruto desse processo aí, vivi isso. Caráter, foi muito forte isso, né? Caráter, formação, filhos, né? Deus nos agraciou com isso. Mas há tempos, né? Tempos diferentes. Agora é outro tempo. É tempo de agora, como o Vince falou, pegar isso tudo que o Senhor nos deu e pôr em prática, com missões. Nós temos as ferramentas. Agora temos que ir. Agora temos que obedecer esse id dele. Eu estava ouvindo aqui o Vince, né? Muito a experiência, né? E a carga, né? Que ele tem trazido, né? E tem nos influenciado, né? A cooperar e a trabalhar. E tem alguns aspectos que eu queria colocar aqui, que eu creio que são importantes, né? O primeiro aspecto que você está colocando, o Vince colocou, que é esse desafio que a igreja tem de trabalhar o ID, né? Porque o ID de Jesus, ele tem esses dois aspectos ao mesmo tempo, que é o querigma e o didaquê, que é o evangelismo, é o ID às nações, é essas várias localidades, é trabalhar isso, avançar nisso, como está sendo colocado, e ao mesmo tempo ensinar tudo que Jesus ensinou, né? Então eu creio que é as duas coisas acontecendo, né? Amém. Então a gente não pode ficar só fazendo uma coisa, né? Se a gente só vai e prega e não vive o reino, é um problema. Mas também se a gente vive o reino só na nossa localidade, né, dentro do nosso quintal, como o exemplo que o Vince colocou, também não está correto, né? Então nós temos que ter essa disposição e, além dessa disposição, essa ação, né? E aí me fez lembrar de algo que nós temos compartilhado sobre essa questão da estrutura, do suporte, de ser mais intencional com as missões, de ser mais organizado, da questão do dinheiro, né? Eu tenho feito esse paralelo e eu acho que cabe aqui, quando o Vince coloca essa questão da gente preparar os filhos
para as missões, né? Preparar a igreja para as missões, preparar as crianças para as missões, né? E aí me fez lembrar da questão do dinheiro. Quando a gente vê a questão do dinheiro, a Bíblia fala mais de dinheiro, de recursos, do que propriamente de amor, né? É discutível isso, a quantidade, né? Mas em linhas gerais se fala mais de... Por quê? Porque eu entendo que o dinheiro em si, ele é importante para ser usado a serviço do reino. O problema não é o dinheiro, a gente sabe disso. O problema é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna mais importante do que o reino, isso é um grande problema, né? Não dá para servir a Jesus e a Mamon, não dá? Mas o dinheiro em si, ele foi usado muitas vezes, biblicamente inclusive, a serviço como um meio para poder atingir. Então, eu creio que essa organização, esse suporte, esse planejamento, tudo isso que nós temos conversado desde outubro, né? Eu creio que a gente pode fazer esse paralelo. O problema não é a estrutura, não é o suporte, não é a intenção. Tudo isso é importante e vai nos ajudar a serviço do reino para que esse tema seja multiplicado e a gente saia do campo das ideias para um campo prático, né? De multiplicar tudo isso que Deus tem feito em nós, né? Espalhando, como a igreja em Atos aconteceu, né? A igreja estava vivendo muito bem, a igreja primitiva, e a perseguição forçou o espalhamento da igreja e o amor, a comunhão foi espalhando, né? Eu creio que Deus quer espalhar esse mover que está no quintal para todo mundo, né? Atos 1:8 com Atos 8:1, né? Que tem ali todo o chamamento, depois tem toda a perseguição para espalhar, e Deus usa isso. Eu creio até que isso é um alerta para nós, né? Porque o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando. E lá em Atos ele teve que dar uma forçadinha, né, para o pessoal ir. Então, assim, nós devemos ir pelo amor, pela graça, por vontade própria. Não deixar que as circunstâncias nos levem a isso, né? Exatamente. Eu até queria colocar uma questão aqui que eu estou pensando, né? Que eu estava lembrando de Efésios, o Marcos falando de Efésios, quando Paulo escreve para Efésios, a gente tem ali o querigma e o didaquê, né? Que a gente tem aquela divisão ali dos textos, né? Que Paulo começa falando do querigma e depois no capítulo 3 ele entra num tema ali e Paulo começa a conversa ali falando a respeito de um mistério, né? E Paulo fala, olha, a mim foi revelado conhecer o mistério. Ele começa a falar sobre essa questão mais desse tema, né, de daqui ali. Eu creio que nesse momento, eu posso colocar assim aqui, estou colocando um pensamento aqui, né, que Deus traz nesse momento um mistério, o desvendar de um mistério, né? Como a resposta do Vince, né, anterior, eu tenho para mim que Deus está desvendando um mistério, né, de como a igreja tem que andar. Não só nos 3 primeiros capítulos de Efésios e não só nos 3 últimos capítulos de Efésios, mas num contexto, né, no ID, como a palavra de forma integral, ou seja, a igreja sendo esse braço, essa mão, essa boca de Jesus, e também a igreja sendo esse cuidado, esse edificar, né, da igreja. Então, para mim, assim, o que Deus está fazendo, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido nesse sentido, trazendo um pouco para o nosso contexto interno aqui, essa ideia de trabalhar tudo isso como um discernimento que Deus está trazendo. Eu vejo muito isso, um discernimento importante para esse tempo da igreja que a gente ainda tem pela frente, né? Acho muito legal. Não sei se faz sentido, Vince, para você o que eu estou falando, mas eu tenho essa impressão, né? Eu queria citar, inclusive, Romanos, aqui no capítulo 10, versículos 14 e versículo 15, tem 4 perguntas que são fundamentais, né? A primeira pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É a primeira pergunta. E como crerão naquele de quem nada ouviram? A terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? E a quarta:
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esse texto aqui é o texto que a igreja tem que ler e aplicar e praticar, porque eu estou vivendo nessa situação do Evangelho do Reino há 43 anos, formando discípulos. E eu digo para os irmãos, tem que confessar aqui a dificuldade que temos tido, né? Eu nasci dentro desse processo de missões, né? Desafiei alguns irmãos sobre missões e tem desafiado muito. Mas o que a gente encontra? É um trabalho de formação excessivo. Digo, bom, não tem problema, Deus quer. Mas a gente tem que se importar em responder essas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? A igreja tem que ir. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Que porta a igreja tem? Não para ficar só de uma forma romântica, formando gente para quê? Para encontros sociais, para situações da gente celebrar casamentos, aniversários. Isso tudo faz parte da vida. Mas tem muita gente morrendo em várias partes do mundo, necessitando de uma palavra de pessoas que possam ir. E quem vai não se arrepende, porque o trabalho que Deus faz nas pessoas que vão é tremendo. Eu tenho ouvido médicos formados que de repente tem um chamado de Deus para a África, e alguns dizem assim, mas que desperdício. Estudou medicina o tempo todo para ir para a África, certamente para uma medicina toda limitada, e vai desaprender e etc. Mas ele tem que aprender de Deus e ensinar sobre Deus e usar essa profissão também para Deus. Então, profissionais que foram muito bem formados, entregar a vida para Jesus, eu vejo essas pessoas felizes. Elas estão realizadas porque estão atendendo um chamado de Deus para esses versículos aqui de Romanos capítulo 10, versículos 13 até o versículo 15, louvado seja o Senhor. 4 perguntas que eu e você temos que responder, que nossos filhos, nossos irmãos, nossos discípulos, a gente não tem que formá-los para ficar pertinho da gente. Eu costumo brincar, você que está perto de mim, eu quero te mandar para longe. Esse é meu amor por você. Escutou, Jeremias? Mas dentro disso, tem um versículo aqui que eu quero citar agora, está em 1 Coríntios 12. Todo o texto é muito rico, mas eu quero só ler aqui o 19 ao 22. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Dentro disso que o Vince acabou de falar, eu creio que hoje, no contexto de igreja, nós já estamos completos. Nós temos, né, essa estrutura, nós temos essas pessoas aí que podem ir. Então, e foram formadas para isso. Deus nos deu essa graça. Agora nós precisamos praticar. E dentro disso também a unidade, né? Entra a unidade. Um apoiar o outro. O Vince tem um chamado, eu tenho que apoiar o chamado dele. O Valdir tem um chamado, eu tenho que ser um com ele. O Marcos tem outro chamado diferente dos nossos aqui, nós temos que apoiar. Isso vai complementar. Isso que é a lindeza do Evangelho. Isso que é a perfeição de Deus, é o amor de Deus por nós. Pegar pessoas diferentes e unir em torno de um propósito, né? O reino de Deus. Uns vão ter que ir e uns vão ter que ficar. Uns vão ter que orar, uns vão ter que contribuir, mas com unidade, né? Com muita unidade. Às vezes a gente pensa que, de fato, missões é um departamento da igreja. E que a gente tem que escolher um grupo de pessoas e se separa para aquilo. Mas, na realidade, toda a igreja
tem que exercitar o sacerdócio. Uns ficarão, outros irão, mas o que nós queremos é envolver toda a igreja com missões. Não é um departamento, é um chamado para todos. Então, quando eu vou e que outro me dá suporte e ora, e a gente tem muitas áreas de contribuição, de cooperação, a gente tem que ter essas pessoas que se disponibilizam para ir e para estarem fazendo a obra. É uma situação um pouco mais sacrificial, é verdade, para alguns que estarão na linha de frente, mas é a vontade de Deus. E uma coisa dentro disso também, que eu creio que a gente tem que pensar e pedir a Deus que trabalhe isso conosco, é que esses que vão, eles são super abençoados por Deus. As famílias não perdem essas pessoas, pelo contrário, é uma honra. Eu penso assim, que honra ter um filho em missões, ter uma pessoa chegada em missões, um querido nosso, aquele amigo de todo dia em missões. Porque a gente vai para lá para estar com ele, toda a igreja envolvida em todo o tempo. E eu quero frisar isso, né? A igreja tem cooperado, tem contribuído com pessoas que estão perto. Mas a igreja não tem tido visão do envio. E nós, como igreja, temos que corrigir isso. Porque vamos dizer de outros grupos que nós conhecemos, sem citar propriamente pessoas, nem de alguma forma menosprezando o trabalho de um ou de outro, né? A gente tem trabalhado com a formação e as pessoas se impressionam com a hospitalidade, com amor, com serviço e podíamos colocar outros pontos. Mas quando a gente vê irmãos que não têm essa característica, essa base, esse peso, a gente vê que eles estão ocupados com coisas que nós não fazemos. E a gente tem que agradecer esses irmãos, porque eles, historicamente, são muito melhor do que nós. Mas nós queremos que Deus possa trabalhar o que eu considero um defeito entre nós, da gente fazer isso que fazemos com tanta excelência, mas a gente deixa de lado missões. É um tema que não se fala, é um tema que as pessoas não se ocupam, é a oferta que as pessoas não entregam, né? É um tema esquecido, mas em todo tempo está na palavra. Eu citei Atos no capítulo 18, aí a palavra está dizendo da primeira viagem missionária de Paulo, falando da segunda viagem missionária de Paulo. Depois Paulo está numa cidade, Éfeso, Macedônia, ele enfrenta outro tumulto em outro lugar e visita a Grécia, Mileto, várias cidades, num tempo extremamente difícil. E hoje nós temos muita facilidade, necessitamos do milagre. Estamos aí vivendo guerras, petróleo subindo, mas Deus é dono do ouro e da prata. Então não vai faltar dinheiro, falta homens. Mateus 9, né? A partir do versículo 36, 38, 39, está falando sobre isso. Então, isso mais envolve o meu coração com dor, com choro. Eu me seguro aqui para não chorar a respeito desse ponto, que a igreja entende. Formação, eu choro com os que choram, mas missões a gente tem que confessar, não temos entendido. Saia um pouco, vá a encontros que alguns de nós temos ido. Citamos Águas de Lindóia, que foi de fato um tempo que eu entendo que Deus nos deu uma outra etapa. Consegui levar uns 30 irmãos, mas devo ter convidado quase 200. E é pouca gente que entende e que vai. Então, ali foi um momento que Deus trouxe uma separação das águas para a gente entrar nesse estágio de missões, envolvendo a igreja, que já é boa naquilo, mas que tem que ser boa nisso, missões. Eu queria aproveitar esse gancho agora e entrar um pouco nesse momento, né? Acho que a gente colocou bem colocado aí, principalmente o Vince, essa dor, né? Que é uma dor que o Vince tem
e ele tem compartilhado dessa dor com vários de nós, né? Nós estamos aqui porque temos sentido essa dor também, né? E como o Vince colocou, ele desafiou vários irmãos a estar ali no CBM, né? Que é o Congresso Brasileiro de Missões, e nós tivemos ali em outubro de 25, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, quero trazer um pano de fundo aqui para a gente comentar, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Então, fruto desse desafio, dessa dor que o Vince colocou, nós fomos ali, podemos ver, testemunhar o que Deus tem feito com a igreja brasileira, né? E ali nós temos uma dimensão maior do que a igreja brasileira, né? A igreja brasileira é muito maior do que só os nossos vínculos aqui, né? E Deus foi muito bom conosco, eu me senti muito privilegiado. Falei isso para alguns irmãos, não sei se falei para você, Vince, mas eu me senti, te agradeço aqui abertamente, porque eu me senti privilegiado de estar ali, de ver tanta coisa que Deus está fazendo no Brasil e no mundo, através da igreja brasileira, tantos testemunhos, né? Foi pregado ali, testemunhado o evangelho do reino, né? Muita coisa prática, né? E nós saímos dali como que atordoados, nocauteados com tanta coisa que Deus mostrou, e eu creio que esse sentimento que o Vince tem compartilhado, para mim pelo menos, e eu acho que vários irmãos, eu voltei de Águas de Lindóia com muito mais, com essa necessidade de fazer, né? Com essa sede de falar como nós precisamos trabalhar por missões, como nós estamos parados, como eu falando de mim particularmente, como Deus tem me dado tantos recursos, e esses recursos muitas vezes mal utilizados, mal investidos. Não estou falando só de recurso financeiro, mas estou falando de saúde, falando de família, falando do contexto da igreja em São Paulo. Deus tem nos abençoado tão grandemente, e muitas vezes a gente represa tudo isso, e o chamado de Deus. Então eu voltei ali. Os dons, né, Marcos? Quantos dons parados aí, né? Quantos dons, né? Deus deu os dons para a igreja, para os irmãos. Pessoas com tanta riqueza. Tanta riqueza, e muitas vezes falta o caminho, né? Testemunhos espetaculares de família, né? Ontem, quando você falou comigo assim, 2028 é a empresa no México, eu logo liguei a antena assim, é Jesus no México. É Jesus no México, exatamente. A gente, antes de tudo, é enviado para proclamar a vida dele. Exatamente. E essas questões... E o pretexto é a empresa. Então, a empresa serve como plataforma, como um meio, né? É um recurso que Deus dá. Bom, dito isso, nós estávamos ali, e depois de participar, nós fizemos algumas reuniões com esse grupo de 30 irmãos, cerca de 30 irmãos, e pudemos compartilhar ali essas dores, né? Colocamos ali essas dores, e depois fizemos reuniões online, depois de outubro, fizemos em novembro, fizemos muita conversa, e eu queria apresentar aqui para vocês, para a gente trazer o contexto. Antes disso, eu queria até te interromper aí e falar assim, uma coisa linda que Deus gerou no nosso coração. É bom que todos saibam que a gente fala muito desse encontro de Águas de Lindóia, mas antes desse encontro, Deus gerou um espírito de arrependimento. Por tudo isso que o Vince falou, né, esse contexto de termos riquezas, né, talentos e não empregar. Então, foi a primeira coisa que Deus gerou, foi isso, arrependimento, para que nós realmente estivéssemos atentos ao que Deus quer fazer com a igreja. Porque muitas vezes, se não nos arrependermos, vamos continuar na mesma pegada, né? Mas o Senhor está gerando arrependimento para que nós tomamos novos rumos em relação a missões, para que a igreja se engaje, para que a igreja se envolva nisso, né? E toda a igreja, quando nós falamos de igreja, toda. Não é um grupo aqui que está mais voltado, é toda. Esperamos isso, né, de toda a igreja. Eu creio, tenho orado por isso, tenho clamado ao Senhor, tenho chorado por isso, e eu creio que o Senhor vai fazer. Então, assim, eu quero fazer um convite especial a você que está aí nos vendo. Venha fazer parte disso. É o Senhor que tem chamado. Amém? E interessante só pegar um pedaço do que o Jeremias está falando, dentro desse contexto de edificação, de formação que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala de arrependimento, eu me lembro que lá na minha juventude a gente ouvia muito isso, né? Que arrependimento é mudança de atitude. Então, se arrepender é fazer diferente. Então, se Deus tem trazido esse sentimento de arrependimento,
é importante nós mudarmos de atitude, fazermos diferente. Então, eu creio que Deus está conduzindo nessa direção, né? De começarmos a fazer diferente do que a gente estava fazendo até pouco tempo atrás, né? Então, dentro dessa linha do arrependimento, nós saímos dessas reuniões, dessas conversas, e nós identificamos essas questões, né? E eu quero apresentar isso aqui bem rapidamente, para a gente comentar sobre isso, né? Então, nós identificamos nessas conversas, fruto de tudo isso que nós estamos falando, nós identificamos 7 desafios. Alguns já foram colocados aqui, o Vince já colocou alguns, né? Então, quais foram esses 7 desafios identificados nessas reuniões, né? Um era a necessidade de conexão espiritual, né? Da gente transformar essa empolgação momentânea num trabalho de intercessão e oração contínuo, né? Porque nós percebemos que muitas vezes a gente tem muitas iniciativas e poucas acabativas, como eu falo, né? Então, às vezes a gente vai num encontro sobre missões, como estamos agora participando do Proclamai, e a gente volta animado. Naquela primeira semana a gente ora mais, busca mais, mas depois isso passa. Então, isso foi uma dor identificada. Como manter essa chama acesa de forma intencional, regular e contínua com a igreja, como temos falado, não só um grupo, mas trazer isso para a igreja. Outro desafio é o sustento financeiro, né? O Vince mesmo já relatou muitos missionários que são muitas vezes enviados por organizações, por outras igrejas, denominações, e são muitas vezes abandonados tanto no espiritual e também no financeiro. Às vezes a igreja até manda o recurso, mas não tem o pastoreio, né? Mas essa questão do recurso é um desafio. Como manter esses missionários no campo? Outra dor que nós identificamos foi a comunicação. Muitas vezes os irmãos das localidades não sabem o que está acontecendo. Então, às vezes, né, tem lá um trabalho na Escócia com o Sandro, com o Anderson em Portugal, mas os irmãos lá da localidade, lá do grupo caseiro, não recebem essa comunicação, não recebem essa exortação em saber como. Então, essa é uma dor também que nós identificamos. Outra dor identificada foi como trazer isso, multiplicar essa dor para a nova geração, para os jovens e crianças. Porque talvez, quando se fala de missões, sempre é os mais velhos envolvidos, né? Você vai no encontro de missionários, às vezes tem mais pessoas mais velhas, mas Deus tem chamado os jovens e as crianças. Então, como trazer os jovens e as crianças para essa cultura missionária dentro da igreja? Outra questão que nós identificamos foi como preparar a estruturação do envio, como capacitar os chamados por Deus. Muitas vezes, pessoas têm um chamado, Deus chama, mas essa pessoa é enviada sem um preparo. E chega lá no campo, sofre uma série de problemas que poderia ter sido preparada melhor, ensinada, capacitada. Essa foi uma outra dor identificada. Outra dor foi a parte organizacional em si, né? A parte mais burocrática, por assim dizer, a parte administrativa, a parte fiscal, né? A parte de câmbio, né? Hoje, se você vai mandar um recurso para o exterior, o dinheiro vai ficando no caminho, né? Com taxas, câmbio, impostos. Então, essa é uma outra dor. Às vezes você manda 10, chega a 5 lá na outra ponta, né? Então, essa é uma outra dor identificada. E uma última dor identificada foi essa questão do cuidado e pastoreio do missionário. Então, o cuidado não é só a parte financeira, né? Mas é a parte de cuidado desse missionário. Muitos missionários, nós identificamos isso em várias situações, com problemas na família, que aí é essa dualidade que nós estamos falando. Daqueles que vão, mas muitas vezes não são cuidados, não são pastoreados, e aí começa a ter outros problemas, está no campo, mas aí pode ter problemas no casamento, problemas com os filhos que se desviam muitas vezes, que se perdem. Então nós identificamos aqui eu listei 7 dores, 7 desafios que nós identificamos. E a nossa proposta de trabalho foi linkar essas 7 dores com os 7 dons que Deus menciona, Paulo menciona lá em Romanos 12,
que fala dos dons naturais. Então é o dom de profecia, dom de serviço, dom de ensino, o dom de exortação, dom de contribuição, dom de liderança e dom de misericórdia. Então nós entendemos que esses dons que foram dados à igreja, eles respondem a essas dores. A resposta está dada pelo próprio Deus. A resposta a essas dores estão nesses dons, nessas habilidades de Romanos 12. Dito isso, nossa proposta de trabalho, então, é criar grupos de trabalho relacionados a esses dons para poder trabalhar cada um desses desafios. Então, nós criamos esses grupos de trabalho. O grupo de intercessão é um grupo de trabalho. O grupo de recursos, que está ligado ao dom contribuição, para tentar trabalhar essa questão da estruturação de levantamento de recursos. Não somente ofertas esporádicas, mas um trabalho estruturado de ofertas intencionais, de contribuições dos empresários. Quando Deus tem nos dado empresários, né? É como uma plataforma. O recurso é para missões, né? Então, estruturar isso de uma forma mais organizada. E por aí vai. Exortação está ligado ao grupo de trabalho comunicação, que é exortar no sentido de animar os irmãos, animar as localidades, né? Isso aqui que nós estamos fazendo agora é exortação. Estamos usando essa questão da comunicação, estamos comunicando ligado à exortação. Que exortação é essa? Nós queremos animar todos que estão ouvindo a fazer parte, a engajar, a entender qual o dom Deus tem te dado, qual a parte que lhe cabe, tanto para você, na pessoa física ali individualmente, mas também para a tua localidade, para o teu grupo, né? O grupo de liderança que vai trazer essa integração geracional, né? Capacitação e ensino, outro grupo, a administração ligada ao dom de serviço, né? E também ao dom da misericórdia, que está ligado ao pastoreio, grupo de trabalho de pastoreio. Então, essa é a proposta de trabalho. Nós apresentamos essa proposta para os presbíteros no último encontro de Páscoa, para os irmãos, e foi muito bem recebido, né? Nós tivemos, assim, uma alegria, eu particularmente tive uma alegria muito grande, porque todos os presbíteros ali, houve um consenso, né, da gente trabalhar em unidade sobre essas questões e tratar cada um desses desafios, para que a gente possa, daqui a um ano, olhar para trás e falar, nós avançamos esse um ano. Isso me faz lembrar o que o Imitian perguntou para nós, Vinci. Não sei se você lembra, acho que 2 anos atrás, no CMT, que ele perguntou o que vocês têm feito em relação a missões. Ele fez uma pergunta aberta. Né? Todo mundo esperando o Imitian pregar 1 hora, 1h30. O Imitian deu uma palavra de 2, 3 minutos e falou, eu quero agora ouvir vocês. O que vocês têm feito em relação a missões, em relação a levar o evangelho a todos os lugares do mundo. E ficou aquele silêncio ensurdecedor nos primeiros segundos, e depois cada um de nós começamos a falar, e nós trouxemos um pouco essa questão dos dons que Deus tem nos dado. Porque muitas vezes nós recebemos dons e nós usamos esses dons para fins pessoais, para ter a própria empresa. Então Deus dá o dom da comunicação. Aí eu vou usar o dom da comunicação para ganhar dinheiro com o dom da comunicação. Deus dá o dom da liderança. Aí a gente usa o dom da liderança para ganhar dinheiro no mundo corporativo. Deus dá o dom, mas esses dons é para o reino de Deus. O Imitian até fala isso, ó, você até pode usar o teu dom para outras coisas, mas não é o objetivo, o propósito. É usar os dons que Deus tem dado para o reino de Deus. Então esse é o pano de fundo. Eu queria ouvir um pouco agora vocês, nessa linha, né? O que a percepção de vocês sobre este momento, sobre essa proposta e a expectativa de vocês, né? Começar com o Jeremias agora, depois o Vinci, depois o Valdir. Eu quero até ler um versículo aqui, é bem conhecido, mas é bom a gente ler para firmar. Está em João 17, 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse versículo aqui responde, né, muitas coisas, muitas dúvidas nossas. O mundo vai crer quando nós formos um. E aí, quando o Marcos colocou aí essa questão dos dons, tem várias situações aí, tem vários dons, tem vários tipos de irmãos, né, nas congregações.
E nós temos que aprender isso, ser um. Né? Já falei isso aqui, mas eu quero repetir porque isso tem que ser bem isso é uma frisado. carga que está forte no teu coração, né? Elas tem que ser bem frisado isso. Nós temos que ser um. Independente da... eu não posso olhar para um empresário e falar, o cara tá ali só querendo ganhar dinheiro. Eu tenho que realmente pegar a carga que Deus me deu e repartir com ele. Amado, o que Deus tem te dado, como o Marcos falou muito bem agora, é para você, é para usar para o Senhor. Porque às vezes ele não se ligou ainda nisso. Então eu creio que no dia que a igreja realmente ser uma, entendendo todo esse processo, Deus vai fazer muitas transformações, né? E nós vamos poder obedecer ao Senhor na íntegra a situação de missões. Eu creio nisso. Eu quero levantar o ponto prático dessa questão. Em Atos capítulo 13, a palavra diz que eles estavam lá em Antioquia, tinha profetas, mestres, cita o nome deles, mas o Espírito Santo vem e separa, né? 13, 1-3, eles serviam o Senhor, jejuando, orando, e o Espírito Santo te separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Jejuando e orando, impondo as mãos, despediram. Então, qual eu entendo que tem sido um problema da igreja nessa área? Uma questão prática, da gente despedir de alguns e enviá-los, né? Orar, pedir a Deus, jejuar, pagar um preço, é verdade. Deus está fazendo uma grande obra aqui, mas temos que enviar, porque faz parte da palavra. Em todo o tempo o envio, as cidades, a locomoção, a ação dos irmãos, a dinâmica dos irmãos. E eu creio que até nós mesmos, depois de 10, 15, 20, 30 anos, olhando os mesmos discípulos sentados nos mesmos sofás e tratando as mesmas coisas, é como ficar tirando podre de carro, né? E quanto mais você tira, mais aparece. E, na realidade, você tem que conseguir algo com mais dinâmica. A gente tem que enviar, porque a igreja tem que experimentar coisas novas. E temos que ser práticos nisso, né? Porque na medida que as pessoas têm experiência, os filhos que chegam, a igreja que é renovada, a cidade que é alcançada, o país que é alcançado, né? E Deus já nos deu a oportunidade de andar por esse mundo afora. E o quanto a gente tem de trabalho em muitos lugares, né? E a gente tem que olhar para esses continentes e saber que a presença de Deus tem que estar lá através de nós. Então, essas pessoas que nós amamos muito, vamos despedir delas e vamos tomar, quem sabe, um café lá no outro continente, mas com alguém fazendo uma obra para glorificar a Deus. O projeto de Deus é a igreja, o tempo todo, edificar a sua igreja. Vamos pedir ao Senhor que Deus possa nos mover de onde nós estamos para um lugar que temos que ir, porque Deus vai trazer coisas novas. Amém. Amém. Difícil até falar, né? Depois de tudo isso, né? Creio que o Vince traz aí uma questão prática, como ele mesmo disse, né? E eu me lembro dessa reunião que o Marcos citou aqui, quando o Imitian fez aquela pergunta, né? O que vocês estão fazendo sobre isso, né? E eu acredito que o Imitian podia repetir essa pergunta, né? Agora a gente tem uma resposta. Hoje a gente tem alguma coisa para apresentar. Naquele dia a gente, obviamente que a igreja está trabalhando, tem coisas sendo feitas, mas eu vejo que hoje Deus tem estabelecido um caminho, né? Deus tem dado aí um caminho para ser trabalhado, né? E a gente está trabalhando nisso. Estava me lembrando de João 17, quando Jesus fala, né, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se nós não anunciarmos Cristo, né, se nós não anunciarmos Jesus, nós não estamos fazendo o trabalho direito. Então, eu creio que hoje Deus está trazendo esse desafio do arrependimento, de fazer algo prático, de trabalhar naquilo que vai produzir o que Deus está esperando da igreja.
né? Quando a gente vai para o campo, eu estava até comentando com o Jeremias, que é um desafio nosso, Vince, mesmo pensando tanto que nós trabalhamos na formação dos discípulos, mas quando a gente vai para a rua falar de Jesus e a gente percebe a dificuldade que os irmãos têm de anunciar a salvação. A gente percebe que as pessoas, elas conseguem falar da vida da igreja, que é um lugar maravilhoso, o ambiente da comunhão, que é gostoso. Lá, né, no Bora pro Sertão, e os irmãos conseguem falar da caravana, que é um trabalho de Deus, mas a dificuldade de apresentar Jesus, né, como solução, né? Eu até vim com essa camiseta hoje, né, que a equação fala exatamente disso, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o amor de Deus, e Deus tem um plano maravilhoso para cada pessoa, mas tem alguma coisa que divide, que separou o homem de Deus. E aí Deus, no seu infinito amor, manda Jesus. E Jesus é a solução. Jesus reconcilia o homem com Deus. Então, o que impede o homem de voltar para Jesus? Então, essa é a mensagem, né? Eu creio que nós ficamos muito naquela parte do ensinando todas as coisas, mas ensinando tudo que é o ficar ali, melhorar, como o Vince já falou tão bem aqui. Mas eu penso que Deus está preparando aí, dentro de tudo isso que o Marcos citou, esse trabalho, né, esse plano, que é não só preparar, mas é também enviar, responder a quarta pergunta lá de Romanos, né, Vince? Que é como, né, ouvirão se não há quem pregue. Se não há quem pregue. Então, eu creio que Deus está trabalhando nisso. E para nós é um privilégio, é uma alegria enorme estar envolvido no que Deus está fazendo. E o desafio e aqui fica a pergunta para você que está assistindo a gente: você vai ser parte disso? Ou você vai só ficar assistindo? Né? Você vai só ficar olhando? Eu creio que é o desafio. Né? Eu dizia que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Eu gosto dessa expressão. Existe aquela pessoa que não faz nada e vem e passa por essa vida e morre e ninguém nem sabe que ela existiu. Existe aquela pessoa que vem e ela reclama de tudo, critica de tudo, ela aparece, mas é sempre apontando: isso não está legal, aquilo não está bom, e qualquer coisa que se faça nunca é suficiente. E existe aquele cara que faz acontecer, que é parte da solução. Ele veio, ele sabe que existe problema, existem situações, mas ele trabalha e se envolve naquilo que é a solução. Então, eu creio que Deus está aqui trazendo um desafio para nós. Nós vamos só apontar erros. Isso aqui não ficou legal. Mas é assim. Ou nós vamos ser parte do que Deus está fazendo, né? E ser proativo e ser importante no que Deus está fazendo. Então, eu creio que é isso. Para mim, essa é a visão, assim, resumida, né, do que Deus está fazendo. Então, eu queria pegar esse gancho aí, né, dessas ponderações que o Vince, o Jeremias e o Valdir colocou, e fazer esse chamamento aqui, né? O Vince chamou muito ali, né? Eu quero chamar um pouquinho também aqui, né? Agora, nós estamos com esses grupos de trabalho iniciados, né? Eles estão em formação, né? Cada um desses grupos de trabalho, eles estão em formação. Nós estamos montando esses times, né? Essas equipes. E eu queria que você se engajasse nisso, né? Eu queria que você, que está nos ouvindo aqui, se envolvesse, levantasse a mão e falasse assim: eu quero fazer parte, Deus tem me chamado para esse caminho, eu quero cooperar com esse grupo de trabalho. Esse material já foi distribuído para os presbíteros, para os líderes de localidade. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, nós vamos trazer essas informações aí nos grupos de WhatsApp, mas nós precisamos de pessoas para trabalhar nesses grupos de trabalho, né? O Jeremias tem me cobrado isso ali nas conversas de bastidores, que ele fala: Marcão, tá tudo legal, Vince, nós estamos aí com um projeto bacana. Tá bonito. Mas agora a gente tem que trabalhar, e é verdade, nós precisamos agora pôr a mão na massa. Nós temos aí pelo menos 7 grandes desafios que precisam ser trabalhados, né, com essa visão de multiplicar
o envio de missionários, né? E que esses missionários permaneçam, né? Sejam cuidados, sejam sustentados, né? Então nós temos trabalhado muito nisso e nós queremos convidar vocês, né? Que em amor, um convite, né? Para que você faça parte desses grupos de trabalho. E também nós teremos grupos nas localidades, grupos voltados a esses trabalhos em cada localidade, né? O mundo ideal aqui dentro desse plano é que cada localidade tem ali algumas pessoas que vão pegar essas informações todas que nós estamos falando e vai multiplicar isso na localidade. Por exemplo, eu quero trazer aqui um exemplo prático do que nós podemos fazer. Às vezes na sua localidade você tem lá um rapaz, um jovem, uma moça, às vezes um casal, às vezes uma família que tem o desejo, ele é vocacionado para as missões. Só que hoje não está bem claro o caminho de como fazer com essa pessoa, com essa família. Nós queremos dar uma resposta a isso. Nós queremos que esse casal, essa pessoa seja apresentada para os grupos, para a gente poder orar, intercessão, poder checar a vocação dele, o chamamento de Deus na vida dele, preparar ele para o campo dentro de um tempo. Lembrando que Davi, por exemplo, foi ungido a ser rei com cerca de 17 anos, mas ele só se tornou rei com 30. Houve um tempo de preparação. Deus chamou ele, mas Deus preparou ele para ele poder assumir. E nós queremos fazer a mesma coisa assim, né? Hoje nós temos aqui nos bastidores o Weber, por exemplo. Estou olhando ali para o Weber, né? Vocês não estão vendo ele, mas ele, a família dele, tem uma vocação para missões, né? Ele é um bom exemplo do que eu estou falando. Agora, como fazer isso? Como, na prática, enviar essa família, né? Nós queremos trabalhar em cima disso. E nós sabemos que tem muita gente assim, que muitas vezes não sabe o caminho. Às vezes tem um jovem lá de 18 anos que, como é que eu faço agora? Eu vou para a faculdade? Não vou para a faculdade? Faço, né? Tem um monte de perguntas e nós queremos cooperar com esses jovens, com essas famílias, no nome de Jesus. Então, estou dando alguns exemplos aqui de como que isso vai funcionar na prática, para que a gente tenha mais Sandros, mais Andersons, mais Gilbertos, mais Júniors, muito mais. Hoje nós temos alguns missionários aí, fruto desse trabalho histórico, né, que já é vinculado e cuidado pelo Vince, pelos irmãos vinculados, mas o Vince até fala, né? Eu fiquei pensando assim, quando o Vince falou assim, nós não temos feito nada. Ele falou isso alguma vez, ele falou, não temos feito nada. Mas eu falei, mas tem feito alguma coisa, porque tem vários missionários já. Mas o Vince considera muito pouco, né? Então você percebe que a dor do Vince, que não é a dor dele, né? É a dor do Senhor, e ele tem sentido essa dor, tem compartilhado essa dor conosco, é que a gente multiplique isso, multiplique o envio, multiplique o sustento, e isso vai ter um resultado para o reino de Deus, né? A glória de Deus sendo manifestada, a expressão da grandeza de Deus sendo manifestada através da igreja, e nós podemos cooperar isso, cada um com o seu dom, com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, na vida da sua localidade, né? Dentro disso que você está falando, é coisa muito prática. Antes de vir para aqui, para São Paulo, eu tive em contato com o Marcelo, um irmão que está na Tailândia e deve estar indo para a Austrália agora devido a um trabalho. O Vince conhece? Veio de Singapura, Nepal, né? Vive ali naquele contexto. Malásia. Então tem muitos missionários ainda no campo abandonado. A gente tem muito trabalho a fazer e tem muitas pessoas que precisam, que não estão diretamente ligadas a nós, mas precisa ser pastoreado, precisa ser amado, precisa ter um companheirismo, né? Há essa necessidade, é muito grande essa necessidade, né? E eu quero deixar um versículo aqui que está lá em Mateus 9:38, e uma coisa bem prática também. Que já é do grupo de trabalho. Já é do grupo. A seara é grande e são poucos trabalhadores, né? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Dentro disso já tem um bom tempo que nós temos feito o seguinte: colocamos nossos celulares para despertar 9h38, e quando ele desperta ali, ele toca, nós paramos o que estamos fazendo e oramos por esse motivo, para pedir ao Senhor que ele mande trabalhadores, que ele desperte trabalhadores. Eu acho que já tem, né, trabalhadores, ele só precisa despertar agora. A igreja está aí, ela precisa ser despertada para isso. Então eu quero dar uma coisa bem prática, deixar para você interceder, começar, né? Põe seu celular para despertar, 9h38, e lembre desse versículo e ore ao Senhor, 9h38. Já tem um grupo orando e você vai fazer parte disso. Amém? E hoje nós tivemos o privilégio
De orar junto no carro. Porque quando era 9h38 a gente estava no carro. E o Jeremias, na hora que a gente estava começando a conversa, o Jeremias falou: opa, 9h38, vamos orar. Para tudo, vamos orar. Muito bom. Bem, quero deixar uma palavra final. Creio que estamos chegando ao final desse tempo, né? O propósito de Deus é, assim como as águas cobrem o mar, todo o conhecimento de Deus, ele possa cobrir a terra. Em Oséias, a gente sabe que essa é a vontade de Deus, que a gente traga Deus para a terra. O projeto de Deus é a igreja, né? E nessa paixão por trabalhar com a igreja na visão mundial, é o mundo que Deus tem. E começa nas nossas casas. Paulo começou numa casa, está em Atos 28, 23, depois 30 também, ele fala, alugou uma residência e proclamava a palavra de Jesus. Jesus alugou também uma casa à beira-mar e pregava a palavra também. Está em João, capítulo 1, pode ler os versículos 39 até 51, quando os primeiros discípulos foram levantados. Então, de prático, eu quero dizer, começa na sua casa, mas vai por esse mundo afora. É essa minha paixão, de vê-lo pregando a palavra, envolvido com a palavra. Toda a igreja, enquanto a gente fica aí tratando de muitas coisas em todo o tempo, no processo da igreja, tem tanto o que fazer, enviando esses irmãos. E muitas vezes é na linha de frente que muita gente é forjada a compreender as coisas de Deus. Então, eu quero ver a igreja entrando nessa vibe de enviar missionários. Como igreja, alguém disse, e é verdade, a gente forma muito bem, mas envia muito pouco. E isso é verdade. Palavra de alguém da Coreia. Mas Deus quer fazer isso conosco e corrigir essa nossa falta no nome de Jesus Cristo. Dentro disso, Vince, que você falou, é bom lembrar também que não estamos aqui só reclamando, estamos aqui glorificando o Senhor por muitas coisas que Ele tem feito. E lembrei aqui, tem pessoas, Deus tem levantado pessoas em Vila Velha, né? Um grupo lá, toda sexta-feira sai para evangelizar nos postos de saúde, nas praças, né? Deus tem levantado pessoas, né? Então, um convite também é que comece aí na sua cidade, na sua localidade, levante grupos aí que vai sair evangelizando nos hospitais, nas praças. Deus vai dar a direção, né? Ontem tive a alegria de ver o meu filho com a família, com os seus filhinhos, e fizeram cartazes, estavam ali numa praia em Vitória, distribuindo água e orando pelas pessoas. É muita alegria ver um netinho novinho, eu fui pregar a palavra hoje, estive evangelizando. É isso, vamos ensinar os nossos filhos. Coloque cartaz. E ele dizendo assim, falei para muitas pessoas. E eu estou falando de gente de 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, 7 aninhos. É assim, como criança, já expressando o reino de Deus, ensinando os nossos filhos a lembrar daquele cofrinho, né, que às vezes era um porquinho, que era alguma coisa que jogava uma moedinha, e nossos filhinhos crescem sabendo que nós temos que dar para missões, não somente para socorrer uma quantidade de coisas que socorremos, mas para missões. Às vezes, né, eu nesses dias coloquei uma mensagem, estou indo para a Europa nesses próximos dias, todos abençoam. Legal, obrigado pela oração, mas como é que eu chego lá? Louvado seja o Senhor, porque Deus levanta um e outro para suprir, e vamos, e temos ido por esses anos afora. Mas a gente tem que pensar que a carga da igreja por missões, finanças, intercessão, essa situação do cuidado. Então tem vários pontos, 7 pontos de trabalho que nós levantamos, mas tem muito a fazer sobre missões. E isso vai preencher
um vazio na nossa vida e ficaremos muito gratos a Deus. Casamentos, né? Já pensou nossas brasileiras bonitas casando com europeus, africanos? E é tremendo. A gente vê gente por todo o mundo pregando a palavra de Deus, abrindo a casa para a palavra de Deus. Então, o que começa numa casa, começou na casa de Jesus, na casa de Paulo. Romanos 16 está cheio de casa. Vai por esse mundo afora. E deixando esse lembrete final, né? A igreja, ela pode ir e vai levando vida, não placa, mas levando Jesus, levando a transformação de vida. Então, é a igreja. O chamamento é para toda a igreja. Igreja, levanta, em nome de Jesus, para esse chamado de Deus, missões. Amém. E eu queria também, já encaminhando aqui para o final, né? Nós já estamos terminando, mas eu queria falar duas coisas ainda, né? E antes da gente terminar, Jeremias, Valdir, se tiver uma palavra final também, mas eu queria falar primeiro, cooperando com isso que o Vince falou, o testemunho das minhas duas filhas, né? Eu tenho duas filhas, uma de 17 e uma de 13 anos, e nós temos envolvido elas em missões na Amazônia, missões de curto prazo, na Amazônia e também no sertão, né? E poderia ficar aqui falando muito tempo sobre essas experiências, mas o que eu queria fechar aqui nesse aspecto é que isso tem sido muito bom para a formação delas. Isso tem despertado elas para as missões. Então, esse é um outro aspecto, né? Que é um dos grupos, integração geracional, mas envolver os nossos filhos nessas missões de curto prazo. Porque, às vezes, essas missões de curto prazo, elas ajudam muito a Deus mostrar a parte que cabe para a pessoa. Não quer dizer que todos vão ficar lá no campo, mas a pessoa volta com uma consciência missionária. Eu tenho visto isso nas minhas filhas. Peso. Né? Elas têm entendido o tema missões, né? E isso é um aspecto. O outro aspecto é o relacionamento, né? Porque elas conhecem outros jovens da mesma idade que estão também fazendo as mesmas coisas, e isso multiplica a fé, né? Então a gente está com muito relacionamento com os jovens aí por conta disso, Manhuaçu, Brasília, Vitória, e outras localidades, né? Brasília, Ponte Nova, e a gente tem visto que isso é bom. Nós temos visto como isso tem multiplicado. Os jovens estão muito animados, né, em se relacionar e a pregar o evangelho, né? E outra coisa que eu também queria, que era o segundo ponto que eu queria falar, é Atos 1:8, o capítulo 1 de Atos, muito importante, porque fala dessa questão do tanto quanto. A gente falou um pouquinho disso antes de começar, né? O podcast, que foi você que trouxe Atos 1:8, se eu não me engano. Que é tanto quanto, né? Então nós temos que fazer missões urbanas na localidade e até os confins da terra, né? O Vince começou dizendo o trabalho local, depois no estado, depois no país e depois o trabalho internacional. Mas tudo concomitantemente. Concomitantemente, não é primeiro um, depois o outro. É tanto quanto, ou seja, ao mesmo tempo. Então nós queremos ter trabalhos missionários na localidade e, ao mesmo tempo, tá enviando missionários para o Nepal, para o Afeganistão, para a Coreia do Norte, que é os assuntos que nós estamos envolvidos agora, né? E o detalhe que já lá no finalzinho do Atos 1, acho que 16 mais ou menos, os discípulos estão trabalhando de 2 em 2. A gente acabou passando rápido nessa questão, mas é importante, que é um princípio que nós também temos trabalhado, que é de 2 em 2. Quando nós vamos de 2 em 2, que foi como Jesus mandou os 12, os 72, e Jesus enviou de 2 em 2. Então, quando nós trabalhamos em cooperação, de 2 em 2, o trabalho, ele é multiplicado. Muitas vezes a gente não tem aplicado essa visão historicamente, por mais que a gente tenha essa formação de companheirismo, mas eu creio que Deus está nos abrindo mais esse entendimento para a gente trabalhar de 2 em 2, de 2 em 2, nos grupos de trabalho, nos grupos, nas localidades, né? Então, essa é uma questão também muito importante. Obrigado
obrigado, né, pela participação de vocês, mas eu ainda vou dar um tchau final. Mas eu quero agora passar para o Valdir, Jeremias, e nós vamos encerrar na sequência, né? Ótimo. Muito bom. Que tempo maravilhoso, né? Pena que a gente tem o problema do tempo, né? Que ele passa tão rápido. Eu queria fazer aqui para finalizar, colocar como minhas palavras finais aqui. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, ao Jeremias e ao Vince pelo tempo, pela disposição, por tudo que tem nos ensinado aqui. E eu queria colocar fazer um agradecimento também especial aqui, eu acho que para minha esposa, né? A Ioli tem sido assim, tão importante. Eu queria trazer isso, né? Como a gratidão, ela encarou aí na última caravana do sertão quase 2.500 quilômetros de carro para poder a gente estar lá e fazer todo um trabalho aí que a gente fez de missão dentro desse processo. Então, ela tem sido uma companheirona ali, né? Fomos para Vitória agora de carro também para poder oportunizar outros irmãos. Então, honrar a minha esposa e dizer da importância das esposas, né, que estão aí ouvindo todo esse assunto, de se envolver, de apoiar seus maridos, de ser, o Vince falou aqui da Sâmia, né? Lá no começo, o quanto que a Sâmia foi importante. Nós não teríamos nada disso que a gente tem hoje, toda essa história que o Vince construiu, que Deus construiu, né, na vida do Vince. Nada disso seria possível se a Sâmia lá atrás não tivesse com aquele barrigão sentada, pagando o preço, né? Então eu queria trazer aqui o desafio para as esposas que estão nos ouvindo, né, de se envolver e apoiar e entender esse chamado que eu acho que é tão importante. A gente sabe que Deus está fazendo, né? A gente tem conhecido aí alguns missionários que passaram por essa história e estão no campo e estão trabalhando. Então, Deus está fazendo. Deus vai fazer. Se nós nos envolvermos, Ele vai fazer. Se nós ficarmos de fora, Ele vai fazer. De alguma forma, Ele vai fazer. Deus é soberano. Então, eu creio que Deus está fazendo. E, de novo, só para encerrar, né, eu creio que não existe novidade no que nós estamos fazendo. Existe um renovo daquilo que está no coração de Deus. Então, se alguém acha que alguma coisa é novidade, não é novidade, é a Escritura, é o ID de Jesus. O que Deus está nos dando é um plano de trabalho, uma forma organizada, ordenada, que eu creio que vai ter muito fruto, né? Então, essa para mim é a alegria de poder ser parte, estar envolvido no que Deus está fazendo. Então, agradecer mais uma vez. Obrigado a você que nos ouviu aqui, você que chegou até esse ponto aqui, chegou no final, né? Muito obrigado por estar conosco e uma grande alegria. Que louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer também, principalmente aqui o Valdir, está lá me hospedando, o Marcos, né? Suporte aqui para estarmos aqui. Como eu falei no início, não era o combinado isso, né? Vimos para um congresso e Deus nos proveu disso. O Valdir lembrou muito bem das esposas, né? Esse ano minha esposa me acompanhou lá numa viagem de 2 dias pro sertão. Quero lembrar da esposa do Gilmar Matede, lá de Aracruz, que também acompanhou. Sabemos do esforço que elas fazem, né? A Sâmia, vejo muito esforço da Sâmia indo pro sertão. Então, assim, louvado seja Deus pelas esposas, que Deus abençoe, que elas realmente entendam isso, porque, como nós falamos aqui, é envolver todos, né? Não é um grupinho. E lembrando que tem muita coisa a ser feita, né? Há muita coisa a ser feita. Só nessa vinda aqui para São Paulo já descobri mais 2 opções de caravana que começar a orar por elas aí. Amazonas, né? E uma outra cidade que o Valdir indicou aí. Então, assim, há muita coisa, amados. Nós precisamos do envolvimento de todos, né? Cremos que o Senhor está fazendo e vai fazer. E como o Valdir falou, muito importante, não fique de fora do que o Senhor está fazendo. E com toda a humildade, né, para finalizar aqui, quero dizer que nós estamos aqui fazendo, mas nós precisamos de você. Nós precisamos da igreja nos ajudando. Eu sei que tem ideias melhores que podem ser agregadas, né? Então, com toda a humildade, nos ajude. É um pedido do Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos finalizar?
Sim. Bom, eu quero então encerrar esse tempo. Obrigado, Vince. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Valdir. E agradecer você que nos acompanhou até aqui, né? Eu peço que você compartilhe esse ComoCast aí nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né? A gente quer que essa mensagem e esse entendimento seja multiplicado aí nas localidades, nos grupos, né? Se você puder cooperar com a gente, isso vai ser muito bom. Muito obrigado e até o próximo ComoCast, né, Vince? Temos aí mais um planejado para o futuro aí. Obrigado, gente. Bora!